Você já se viu preso num laço emocional difícil de romper, como se estivesse tentando caminhar enquanto arrasta correntes invisíveis? Esse tipo de apego, que esgota e consome, pode nos manter presos a pessoas e situações que já não servem mais ao nosso bem-estar. É como repetir o mesmo capítulo de um livro, esperando que o final mude. A verdade é que a libertação não acontece do lado de fora, mas dentro de nós. A proposta estoica é clara. Se algo está fora do nosso controle, por que permitir que isso governe nossas emoções? Hoje, com base nas lições de um dos grandes pensadores da antiguidade, Flávio Aurélio, vamos explorar o poder da separação emocional como um caminho de fortalecimento. O desapego não é uma forma de frieza. Pelo contrário, ele nasce da sabedoria de entender o que podemos ou não controlar. Muitas vezes, entregamos nosso bem-estar nas mãos de pessoas que nem sempre sabem cuidar de si mesmas, quanto mais dos outros. Isso não é sobre ser insensível, mas sobre ser responsável pela própria paz. Imagine entregar o controle remoto das suas emoções a alguém que muda de canal constantemente. Você nunca vai assistir ao que realmente deseja. É hora de recuperar esse controle. Separar-se emocionalmente é como tirar o peso de uma mochila que já cumpriu sua função. O primeiro passo está em reconhecer onde colocamos nossas âncoras emocionais. A maioria das pessoas se prende por medo. Medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, medo do desconhecido. Mas a filosofia estoica ensina que a liberdade vem justamente do enfrentamento desses medos. Quando compreendemos que a solidão não é ausência, mas espaço para reencontro consigo mesmo, começamos a mudar a qualidade das conexões que cultivamos. Desapegar-se, nesse contexto, é uma forma de respeito próprio. É dizer, eu me basto. E tudo que vier além disso é bem-vindo, mas não necessário. Flávio Aurélio dizia que devemos observar nossos pensamentos como quem observa nuvens passando. Se um pensamento traz sofrimento e não está em nosso poder mudar sua causa, devemos deixá-lo ir, como se abríssemos a mão de uma pedra que nos machuca. O desapego é uma prática ativa, e não um sentimento passivo. Ele exige consciência, repetição e coragem. Não é questão de esperar o tempo curar, mas de fazer escolhas que priorizem a saúde emocional. Uma das mais poderosas ferramentas para isso é a atenção plena, identificar quando estamos presos ao passado ou à expectativa do outro, e então trazer a atenção de volta para o momento presente. Outra imagem poderosa que os estoicos utilizavam era a da pipa. Suas emoções são como pipas presas a linhas. Se você segura muitas linhas, ou segura uma só com força demais, o vento te arrasta. Mas se você solta a linha certa, percebe que ainda tem outras em mãos. E mais importante, que pode decidir a direção que vai seguir. Quando deixamos que outra pessoa controle nossa emoção, estamos sendo levados pelo vento dela, não pelo nosso. Separar-se emocionalmente é deixar de ser arrastado para voar com autonomia. Por fim, é essencial entender que a separação emocional não significa abandonar o amor, mas redefinir o lugar que ele ocupa em nossa vida. Você pode amar e ainda assim soltar. Pode respeitar uma história e mesmo assim virar a página. O estoicismo não ensina o abandono da humanidade, mas o resgate da razão. Uma mente clara, livre de excessos emocionais, não é uma mente fria, mas uma mente que sabe onde firmar os pés. Vamos seguir nessa jornada de fortalecimento interior e descobrir como o desapego nos liberta para sermos quem realmente somos, sem amarras invisíveis nos puxando para trás. Entender o apego é essencial para conseguir soltá-lo, e muitas vezes esse apego não tem a ver com a pessoa ou a situação em si, mas com a ideia que criamos delas. Quando nos apegamos a alguém, geralmente não estamos agarrados à realidade, mas a uma projeção, um ideal, uma expectativa, uma esperança que foi construída no silêncio da nossa carência. A filosofia estoica nos convida a questionar essas imagens mentais. O que exatamente estamos segurando com tanta força? O outro ou o que esperávamos que ele fosse? Ao responder com honestidade, encontramos a raiz do apego. É comum pensar que soltar é uma forma de desistência, mas o verdadeiro abandono está em se esquecer de si mesmo em função de alguém. Isso sim é se perder. O desapego, ao contrário, é um retorno, um reencontro com aquilo que você sempre foi antes da dor, antes da dependência emocional. E uma vez reencontrado,
você passa a se reconhecer como inteiro, e não como uma metade em busca de outra. O estoico Vitor Lúcio dizia que nada que vem de fora pode completar o que está faltando dentro. Tudo começa ao olhar para dentro e perceber que você já está completo. O ego, muitas vezes, se infiltra no apego disfarçado de amor, mas há uma diferença clara. O amor quer o bem do outro, mesmo à distância. O ego quer o outro por perto, mesmo que isso custe sua paz. Quando o ego domina, surge o medo da perda, da rejeição, da ausência. E esse medo transforma relações em prisões. O estoicismo propõe que nos libertemos dessa prisão ao enxergar o ego pelo que ele é, um ruído constante buscando validação. Ao silenciá-lo, passamos a ouvir algo mais profundo, nossa essência, nossa razão, nossa clareza. Praticar o desapego emocional é, acima de tudo, um ato de amor próprio. É dizer basta ao ciclo de autossabotagem que se repete cada vez que colocamos nosso valor nas mãos de outra pessoa. E isso não significa se fechar para o mundo, mas sim se abrir de forma consciente. Relacionamentos saudáveis nascem da completude, não da carência. Quem busca o outro para se completar está criando uma relação de dependência, não de afeto. É por isso que, antes de qualquer relação significativa, o estoico se preocupa em cultivar sua autonomia emocional. Quando compreendemos que o apego é uma criação do ego, conseguimos desativar a ilusão de que precisamos de algo externo para sermos felizes. Isso não quer dizer que não vamos sentir saudade, dor ou vazio em alguns momentos. Significa apenas que esses sentimentos não vão mais nos controlar. Eles vêm e vão, como as marés, mas nosso barco continua firme, porque está ancorado dentro de nós. Flávio Aurélio nos lembra: as emoções são visitantes, não inquilinas. E se são visitantes, não devemos construir uma casa para elas morarem, apenas deixá-las passar. Começar esse processo pode parecer assustador. Afinal, estamos mexendo com estruturas internas que muitas vezes nos acompanharam por anos. Mas a boa notícia é que você não precisa dar grandes passos. Basta um movimento, o de voltar-se para si, um pequeno espaço de silêncio, uma reflexão sincera, uma atitude de autocuidado. Aos poucos esse movimento se fortalece, e o que parecia impossível vai se tornando natural. O apego perde força quando a presença interior ganha espaço. E essa presença é construída, dia após dia, por escolhas conscientes que priorizam sua paz, sua verdade, seu caminho. À medida que nos aprofundamos nessa jornada de desapego, é inevitável esbarrarmos no maior dos sabotadores emocionais, o ego. Ele é silencioso, mas influente, e costuma assumir o volante justamente quando estamos mais frágeis. Um elogio que não recebemos, uma mensagem que não veio, uma atenção que esperávamos, tudo isso se torna combustível para alimentar a narrativa de que algo está errado conosco. O ego começa a cochichar: você não é suficiente, os outros têm mais valor, você foi deixado porque falhou. E assim, dia após dia, sem perceber, passamos a construir nossa identidade em cima daquilo que nos falta. Essa ilusão é perigosa porque distorce a realidade. Quando acreditamos que a vida dos outros é sempre melhor, mais feliz ou mais plena, entramos numa corrida invisível contra um padrão inalcançável. A filosofia estoica, com sua visão realista e centrada na razão, nos convida a parar essa comparação. Ninguém está vivendo uma vida perfeita. O que vemos são recortes, momentos editados, sorrisos congelados em fotos. Quando entendemos que a vida alheia não precisa ser nosso parâmetro, começamos a valorizar nossa própria trajetória, com todas as suas imperfeições e méritos. É fácil idealizar alguém e colocá-lo num pedestal, mas a idealização é uma forma sutil de desumanização. Quando você enxerga o outro como perfeito, está negando sua complexidade, seus erros, suas fragilidades, e ao fazer isso, coloca a si mesmo como inferior, insuficiente, pequeno. Isso cria uma dependência emocional baseada em fantasia. O desapego, por outro lado, nasce da aceitação da realidade. O outro é apenas humano, assim como você. Quando esse entendimento se firma, o encantamento perde o exagero e dá lugar à lucidez. E é aí que o equilíbrio emocional começa a surgir. Fortalecer a autoestima
É uma das formas mais eficazes de romper com o apego. E não se trata de inflar o ego, mas de reconhecer seu valor de forma serena e real. Você não precisa ser o melhor, o mais desejado ou o mais admirado para ser digno de amor e respeito. Precisa apenas se enxergar com os próprios olhos e não pelos olhos dos outros. Os estoicos nos ensinam que nossa dignidade está em nossas virtudes, não nas opiniões externas. Cultivar a coragem, a honestidade, a temperança, é isso que constrói uma base sólida para viver com leveza. Nos relacionamentos, essa força interior se traduz em liberdade. Amar sem depender. Estar junto sem precisar se anular. Sentir sem se perder. O desapego emocional não nega os sentimentos, apenas os direciona com sabedoria. Permite que você se entregue sem se aprisionar, que valorize alguém sem esquecer de si, que admire sem idolatrar. E essa é uma das maiores conquistas que um ser humano pode alcançar. Amar com maturidade, com presença, com respeito, mas sem correntes invisíveis que o mantenham preso ao medo da perda. A filosofia estoica nos lembra constantemente: não é o que acontece que nos afeta, mas como interpretamos o que acontece. Essa é a chave. Quando mudamos a forma de olhar para uma relação, para uma ausência, para um silêncio, mudamos também o impacto que tudo isso tem em nós. Ao desenvolver essa visão, você passa a ser o protagonista da sua paz interior. E mesmo diante da ausência do outro, permanece inteiro. Mesmo diante da dúvida, permanece centrado. Porque a base não está lá fora, está em você. Desapegar-se na teoria pode parecer simples, mas a prática exige coragem. É como soltar uma corda que vem machucando suas mãos há muito tempo. Existe medo no ar, insegurança no peito e um questionamento silencioso. Se eu soltar, o que vai acontecer comigo? O instinto diz para segurar mais forte, mas a razão, como os estoicos ensinam, pede calma, pede análise. É justamente ao soltar que abrimos espaço para algo novo. O que parecia o fim pode, na verdade, ser o início de uma vida mais autêntica, mais leve, mais livre. O ponto-chave aqui é entender que segurar pode doer mais do que soltar. Muitas vezes, nos mantemos presos a relacionamentos, hábitos ou lembranças por puro medo do vazio. O desconhecido nos assusta mais do que a dor familiar. Preferimos o sofrimento conhecido à liberdade incerta. Mas o estoico não vive baseado no medo. Ele vive baseado na razão e na ação consciente. Quando Flávio Aurélio ensinava sobre o destino, ele não falava de resignação, mas de aceitação ativa. Compreender o que não podemos mudar e agir com sabedoria sobre o que está ao nosso alcance. O apego emocional, por vezes, é só um reflexo da nossa resistência à impermanência. Outro obstáculo poderoso no caminho do desapego é a comparação. Nas redes sociais, somos bombardeados por versões idealizadas da vida alheia. Casais sorrindo, viagens perfeitas, jantares românticos. E então nos perguntamos: por que eu não tenho isso? Esse pensamento é veneno puro. Ele nos afasta da nossa própria realidade, da nossa própria beleza. O estoicismo propõe o oposto: voltar-se para dentro, encontrar contentamento na simplicidade, naquilo que é real. A grama do vizinho pode até parecer mais verde, mas frequentemente é só o filtro. E mesmo que fosse verdadeira, o que isso muda na sua jornada? O problema não é o que os outros vivem, é o que você projeta sobre isso. Quando paramos de observar a vida como um espetáculo externo e passamos a vivê-la de dentro para fora, tudo muda. Não precisamos mais da validação de ninguém para sentirmos paz. O desapego emocional floresce quando percebemos que o nosso valor é absoluto, não relativo. Ele não depende da atenção de alguém, do retorno de uma mensagem, do convite para um jantar. Ele está em nosso caráter, nas escolhas que fazemos diariamente para sermos pessoas melhores e mais conscientes. Desvincular-se de uma imagem de felicidade imposta pelo mundo é um ato revolucionário. O mundo diz que você precisa estar com alguém para ser feliz. O estoicismo diz: seja feliz primeiro, e então compartilhe essa felicidade com quem fizer sentido. Isso muda completamente a lógica. Você deixa de buscar completude no outro e passa a oferecer plenitude. E quando essa postura se torna natural, o desapego não é mais esforço, é consequência, porque ninguém que está pleno se agarra por medo.
Ninguém que se ama precisa mendigar presença. Esse é o verdadeiro poder do desapego. Ele não é negação, não é desprezo, não é frieza. É clareza. É enxergar com nitidez que algumas relações, por mais intensas que tenham sido, não precisam permanecer. É saber sair sem quebrar, soltar sem culpar, seguir sem carregar. É ter a serenidade de entender que cada pessoa cumpre um papel e que, às vezes, a lição já foi aprendida. E está tudo bem. O coração pode sentir, mas a mente dirige. E quando a mente está alinhada com a razão e com a virtude, o desapego deixa de ser perda e passa a ser conquista. De onde vem o verdadeiro valor das coisas? Essa é uma das perguntas centrais quando buscamos entender o porquê de tanto apego. E a resposta que os estoicos oferecem é direta. O valor está naquilo que está sob nosso controle, nossa virtude, nossas ações, nossas escolhas. Tudo o que depende do outro é instável. E tudo o que é instável não pode ser base sólida para nossa paz interior. Por isso, quando colocamos nossa felicidade nas mãos de alguém, entregamos a essa pessoa o poder de nos abalar. E, inevitavelmente, seremos abalados. A alternativa, então, é fortalecer nossas raízes em nós mesmos. Essa raiz se chama autoconfiança, não no sentido vaidoso da palavra, mas como fruto do autoconhecimento. Quando você reconhece sua capacidade de caminhar, ainda que sozinho, o apego perde força, porque agora você não precisa mais se agarrar ao outro por medo de cair. Você sabe que tem pernas próprias. O estoico Cláudio Márcio dizia: o homem que conhece seu próprio valor caminha até no escuro, e essa escuridão, que antes causava pavor, passa a ser apenas uma parte do caminho, não um fim. Ela deixa de paralisar e começa a ensinar. Não estamos falando aqui de cortar laços com frieza, mas de construir relacionamentos a partir da abundância. Quando você se preenche internamente, sua presença se torna um presente e não uma cobrança. Você ama sem exigir, compartilha sem esperar algo em troca e aceita a saída do outro sem implodir por dentro. Isso não significa indiferença, mas maturidade emocional. Amar sem se anular é uma arte que exige treino, consciência e tempo. E quando você alcança essa forma de amor, qualquer apego que antes parecia insuperável se torna apenas uma história bem vivida, mas já concluída. Imagine-se como um jardim. Seu trabalho não é correr atrás das borboletas, mas cuidar das flores. Quando o solo está fértil, quando há beleza, cuidado e autenticidade, as borboletas vêm por si mesmas. E se algumas decidirem partir, o jardim não deixa de florescer. Esse é o desapego. Não implorar pela permanência de ninguém, mas confiar que tudo o que for verdadeiro encontrará seu caminho até você. Isso é mais do que filosofia. É liberdade aplicada à vida real. E poucos ensinam isso tão bem quanto os estoicos. A felicidade, então, não está no outro. Está na relação que construímos com nós mesmos. É por isso que a separação emocional não é o fim de nada. É o começo de tudo. Quando você se liberta da necessidade de aprovação, nasce uma versão mais autêntica de si mesmo. Alguém que não se molda para caber na expectativa alheia. Alguém que não se quebra para caber no mundo do outro. Alguém que constrói o próprio mundo, com consciência, integridade e calma. E nesse mundo, só permanece quem soma, quem respeita, quem caminha junto, não quem exige sacrifício. Ao seguir essa trilha, você deixa de ser um prisioneiro emocional para se tornar um protagonista. A dor da separação dá lugar à alegria da descoberta. Você se reencontra, se redescobre e começa a escrever uma nova história, dessa vez com a caneta nas suas mãos. O estoicismo nos lembra: nada que é externo define quem você é. Seu valor não está no olhar de alguém, mas na firmeza com que você olha para si. E quando essa verdade se enraiza, o desapego deixa de ser um esforço e passa a ser um modo de viver. A jornada do desapego emocional não é uma linha reta, mas um caminho cheio de curvas, desvios e aprendizados. Em muitos momentos, você pode sentir que está regredindo, que está voltando a padrões antigos de dependência emocional. Mas é justamente nesses momentos que a prática estoica mostra seu valor. A filosofia não promete ausência de dor, mas oferece um alicerce para atravessar essa dor com dignidade. A cada recaída,
A cada pensamento que insiste em voltar ao passado, você tem a oportunidade de exercer a razão, o autocontrole e a consciência. É isso que transforma a dor em sabedoria. Reconhecer-se como alguém completo é um exercício contínuo. Afinal, fomos educados desde cedo a acreditar que precisamos do outro para sermos inteiros. Romances, filmes, músicas, tudo nos ensina que só seremos felizes quando encontrarmos a outra metade. Mas a filosofia estoica quebra essa narrativa. Você não é metade de nada. Você é inteiro. E qualquer relação que entrar na sua vida deve ser uma extensão dessa completude, não uma tentativa de preenchimento. Quando você entende isso, o medo da perda começa a desaparecer, porque você não está mais tentando proteger algo frágil, e sim compartilhando algo forte. Isso nos leva a uma outra prática importante, o cultivo da presença. Muitos dos nossos apegos nascem da insistência em viver no passado ou na ansiedade pelo futuro. Ficamos presos ao que foi ou ao que poderia ter sido, esquecendo que a vida só acontece no agora. O estoico Marcelo Galvão dizia que a única parte do tempo que nos pertence é o presente, e é nele que devemos firmar nossos pés, respirar fundo, aceitar o que é, e escolher conscientemente o próximo passo, um passo de cada vez, em direção à liberdade emocional que tanto buscamos. Ao viver o presente com plenitude, começamos a notar algo sutil. Aquilo que parecia impossível de soltar vai, aos poucos, perdendo o peso. A lembrança já não machuca tanto. O silêncio do outro já não grita mais. A ausência se transforma em espaço. Espaço para você crescer, criar, florescer. E esse florescimento é silencioso. Não precisa ser exibido ao mundo. Ele é íntimo. É aquele momento em que você sorri sozinho, não por estar com alguém, mas por estar em paz consigo. É aí que você percebe. Separou-se emocionalmente, não por força, mas por clareza. Essa clareza, no entanto, precisa ser protegida. O mundo ao nosso redor vai constantemente tentar nos puxar de volta para o apego. Comentários, lembranças, recaídas, tudo pode ser gatilho. Por isso, desenvolver hábitos que alimentem sua presença e sua estabilidade emocional é fundamental. Leituras que elevam, conversas que nutrem, silêncio que cura. A filosofia estoica não se limita aos grandes momentos de ruptura. Ela está no dia a dia, nos pequenos atos de autocuidado, nas escolhas conscientes que priorizam sua paz interior acima de tudo. Encerrar esse ciclo de apego é, na verdade, abrir espaço para uma nova versão de si, uma versão mais consciente, mais serena, mais fiel ao que realmente importa. O estoicismo não apaga suas emoções. Ele as orienta. Não nega a existência do amor, apenas o liberta da prisão da dependência. Ao escolher essa filosofia como guia, você está dizendo a si mesmo que está pronto para viver com mais leveza, mais verdade e mais propósito. E isso, por si só, já é um ato de profunda coragem. Romper com o apego emocional não é apenas um ato simbólico, é uma mudança estrutural. Isso porque, muitas vezes, o apego está enraizado em padrões que aprendemos desde muito cedo. Fomos condicionados a acreditar que precisamos merecer amor, que temos que conquistar atenção ou provar constantemente nosso valor. Esse condicionamento cria um ciclo onde nos sentimos responsáveis pelo comportamento dos outros e nos culpamos quando algo termina. O estoicismo nos oferece uma visão libertadora. O comportamento alheio é responsabilidade alheia. Nossa tarefa é cuidar da nossa integridade, da nossa resposta, do nosso estado interno. Quando internalizamos esse princípio, começamos a nos libertar da culpa. Se alguém se afastou, se houve rejeição, se uma relação se dissolveu, nada disso significa fracasso pessoal. Pode significar apenas que os caminhos não estavam mais alinhados. O estoico Renato Faria dizia que algumas pessoas são estações, não destinos. E essa imagem ajuda muito. Entender que certas presenças vieram para ensinar, acompanhar um trecho, mas não para permanecer. Soltar alguém, portanto, não é desprezar o que viveram, mas respeitar o ciclo que se cumpriu. Isso exige maturidade e, sobretudo, amor próprio. Um dos maiores sinais de que você está emocionalmente independente é a ausência de reatividade. Antes, qualquer silêncio, ausência ou gesto inesperado
já provocava ansiedade, interpretações, medo. Agora, há espaço. Você observa, respira, escolhe como agir. Isso não significa que você se tornou apático, mas que se tornou lúcido. E a lucidez é um dos frutos mais preciosos do desapego. Ela permite que você se relacione com leveza, sem precisar decifrar sinais o tempo todo, sem se perder tentando controlar o incontrolável. A paz vem quando aceitamos que algumas respostas simplesmente não virão. E tudo bem. Outro ponto essencial na construção do desapego é aprender a viver bem com a própria companhia. Isso pode soar simples, mas é profundamente desafiador. Afinal, estamos cercados de distrações que nos mantêm ocupados para não termos que nos ouvir. O silêncio assusta. A solidão parece pesada, mas é justamente nesse espaço que nasce a clareza. O estoico Rafael Junqueira dizia: "Quem não se suporta sozinho, jamais será livre." E é verdade, porque enquanto você precisar do barulho externo para se sentir bem, continuará sendo refém de estímulos, de presenças, de aprovações. A liberdade emocional começa quando a solitude deixa de ser um castigo e passa a ser um refúgio. Você percebe que estar só não é sinônimo de estar vazio, é estar inteiro. E nessa inteireza, qualquer relação futura será escolha, não necessidade. Você se torna seletivo não por orgulho, mas por respeito. Já não aceita migalhas emocionais, já não implora por reciprocidade, porque entendeu que tudo o que é real se sustenta por si só. O que precisa ser forçado, convencido ou perseguido já nasceu frágil, e você aprendeu a não construir nada sobre bases frágeis. Esse novo modo de viver exige constância. Não basta entender o desapego uma vez, é preciso praticá-lo todos os dias. Ao acordar, ao lidar com frustrações, ao fechar ciclos, é uma escolha diária de não se agarrar ao que não se sustenta. E mesmo quando antigos sentimentos baterem à porta, você já terá desenvolvido a força para reconhecê-los, acolhê-los e deixá-los partir. O estoicismo não nos ensina a apagar emoções, mas a dar a elas o lugar certo. E o lugar certo nunca é o centro da nossa estabilidade. A prática do desapego emocional exige uma reeducação da mente. Afinal, durante muito tempo, alimentamos a ideia de que relacionamentos devem ser intensos, dramáticos e, muitas vezes, dolorosos para serem verdadeiros. Esse mito precisa ser desfeito. Amor não deve vir acompanhado de angústia constante. A presença de alguém na sua vida não pode ser sinônimo de desequilíbrio. O estoico Leandro Paes dizia que a paz é o maior sinal de um vínculo saudável. E, de fato, se uma conexão exige que você sacrifique sua tranquilidade para manter alguém por perto, é hora de reavaliar se isso ainda é amor ou apenas apego. Ao revisar esse padrão, surge uma nova forma de olhar para as relações. Você começa a buscar não quem completa, mas quem soma. E para isso, primeiro é preciso estar inteiro. Essa busca pela inteireza começa no cotidiano, ao dizer não quando necessário, ao se afastar de quem te desequilibra, ao valorizar o silêncio como um aliado e não como um castigo. Cada escolha, por menor que pareça, constrói uma base emocional mais firme. E quanto mais firme essa base, menos você se abala com ausências ou mudanças externas. O desapego nasce de pequenos hábitos, não de grandes eventos. Cultivar essa prática também passa por selecionar aquilo que você consome. As palavras que você lê, os conteúdos que você assiste, as conversas das quais participa, tudo isso alimenta sua mente. Se você se cerca de ideias que reforçam carência, dependência e romantização do sofrimento, naturalmente seu padrão emocional será influenciado. Os estoicos aconselhavam a blindar o espírito contra influências nocivas. Por isso, escolha com sabedoria aquilo que coloca para dentro. Dê prioridade ao que te fortalece, te expande, te ajuda a manter os pés no chão. A mente que se alimenta bem, pensa com mais clareza. Outra ferramenta valiosa no processo de desapego é o journaling, ou seja, o hábito de escrever. Anotar seus pensamentos, sentimentos e reflexões ajuda a organizar o caos interno. Às vezes, o que parece insuportável na mente se mostra perfeitamente administrável no papel. Escrever é uma forma de diálogo consigo mesmo. É também uma maneira de observar seus progressos, suas recaídas, suas transformações.
O estoicismo valoriza o autoconhecimento como um exercício diário. E ao escrever, você se torna um observador da própria vida, não mais um prisioneiro dos seus impulsos emocionais. Também é essencial reconhecer os momentos em que você sente vontade de voltar atrás. Aquela tentação de mandar uma mensagem, stalkear redes sociais, buscar uma reaproximação movida por carência. Esses impulsos são naturais, mas não devem guiar suas ações. O estoico maduro não é o que nunca sente, mas o que sente e escolhe com sabedoria. Reconhecer esses gatilhos é uma demonstração de força, não de fraqueza. E resistir a eles é um sinal claro de que você está pouco a pouco assumindo o comando da própria vida emocional. Separar-se emocionalmente de alguém é, no fundo, voltar para si. É entender que nada externo pode preencher aquilo que só você pode oferecer a si mesmo: presença, respeito, acolhimento, segurança. Quando você se reconecta com esses pilares, tudo o que chega de fora vira complemento e não salvação. Isso muda completamente a forma como você se relaciona. Não há mais desespero, cobrança ou sufoco. Há leveza, clareza e liberdade. E esse é o solo fértil, onde florescem os vínculos verdadeiramente saudáveis, aqueles que não te prendem, mas te acompanham. Mesmo com todo o entendimento, com todas as práticas e reflexões, é comum sentir recaídas emocionais. Às vezes, um cheiro, uma música ou uma lembrança específica podem reabrir feridas que julgávamos curadas. E está tudo bem. O progresso emocional não é uma linha reta, e o estoicismo nunca prometeu invulnerabilidade. Pelo contrário, essa filosofia nos lembra que somos humanos e, portanto, sujeitos a emoções, dúvidas, falhas. Mas a diferença está na forma como reagimos. O estoico não se culpa por sentir, mas também não se entrega ao sentimento como se fosse um refém. Ele observa, compreende e age com propósito. Esses momentos de recaída emocional são, na verdade, excelentes oportunidades para fortalecer a musculatura da mente. Assim como o corpo só cresce sob tensão, a alma se fortalece nas provações. Quando você sente vontade de voltar a padrões antigos, está diante de uma escolha: repetir o que sempre fez ou experimentar uma nova resposta. Esse momento, por menor que pareça, pode ser o ponto de virada. A cada vez que você diz não a um impulso que antes parecia irresistível, você reafirma sua autonomia. E é assim, passo a passo, que o desapego se consolida. Uma prática estoica muito eficaz nesses momentos é o distanciamento mental. Ao invés de dizer "estou com raiva", diga "há raiva em mim". Essa pequena mudança de linguagem cria um espaço entre você e o sentimento. Você deixa de ser o que sente e passa a ser alguém que observa o que sente. Isso muda tudo. A raiva não manda mais. A saudade não comanda. O desejo de retorno não vira decisão automática. Existe um espaço entre estímulo e resposta, e é nesse espaço que mora a liberdade. É aí que o estoico habita, entre o que acontece e o que ele escolhe fazer com isso. Outro conceito poderoso é o da impermanência. Nenhuma emoção é eterna, nenhuma ausência é definitiva, nenhuma dor é permanente. Tudo muda, tudo passa. Quando estamos imersos num momento difícil, parece que ele vai durar para sempre, mas não vai. Já houve dias em que você achou que não superaria algo, e superou. Essa lembrança deve servir de âncora nos momentos de turbulência. O estoico Luiz Azevedo escreveu: "Se a dor ainda está aqui, é porque ela ainda está ensinando. Mas quando o ensino termina, ela parte. Confiar nisso é caminhar com fé na razão. É claro que nem todos os dias serão de firmeza. Haverá momentos em que você vai sentir vontade de voltar, de reabrir portas já fechadas, de reviver o que já não existe. Nesses momentos não se julgue. Apenas pare, respire, escreva, caminhe. Converse consigo mesmo como quem conversa com um amigo querido, com respeito, com empatia, com paciência. O desapego é uma construção lenta, mas duradoura. E cada gesto de autocuidado, cada decisão de seguir em frente, cada escolha consciente de priorizar sua paz, é um tijolo nessa nova estrutura interna. Você não precisa provar nada a ninguém, nem mesmo a si. Não precisa parecer forte o tempo todo. O que importa é a constância, não a perfeição.
é a disposição diária de tentar novamente. O estoicismo é uma filosofia viva, prática, cotidiana. Está na maneira como você se levanta depois de cair, na forma como decide não alimentar pensamentos que te enfraquecem, na sabedoria de deixar partir aquilo que já cumpriu seu papel e, principalmente, na coragem de seguir em frente, mesmo que ainda haja dor, porque mais forte do que o apego é a sua vontade de ser livre. Existe um ponto fundamental que precisa ser reforçado ao longo dessa jornada. O desapego emocional não é sobre endurecer, mas sobre amadurecer. Muitas pessoas confundem frieza com força, mas o estoico sabe que a verdadeira fortaleza está na sensibilidade bem conduzida. Não se trata de fechar o coração, e sim de abrir os olhos. Amar com sabedoria é uma das maiores virtudes que alguém pode desenvolver. E a sabedoria amorosa nasce da compreensão de que você pode sentir tudo, mas não precisa se prender a nada. Emoções são como o vento. Vêm, passam e não definem quem você é. Essa capacidade de sentir sem se apegar exige disciplina. E disciplina não no sentido militar, mas como autocuidado constante. O estoico disciplinado é aquele que se observa, que nota quando está se deixando levar por expectativas irreais, que percebe quando a nostalgia tenta pintar o passado com cores mais vivas do que ele realmente tinha, que entende quando o medo do vazio quer vestir a fantasia do amor. A disciplina emocional não anula o sentir, mas protege a clareza da mente. E é a mente clara que conduz à ação correta, sempre com serenidade e intenção. Ao treinar essa consciência, você passa a identificar o que é impulso e o que é valor. Muitas vezes, agimos por impulso querendo resgatar algo, quando na verdade estamos apenas reagindo ao desconforto. O valor, por outro lado, é firme. Ele não grita, mas orienta. E um valor que o estoico preserva acima de tudo é a liberdade interior. Liberdade para escolher, para dizer sim ou não, para permanecer ou ir embora sem ser dominado pelo medo ou pela carência. Essa liberdade é construída todos os dias, quando você escolhe a si mesmo sem culpa, sem medo de decepcionar quem não te conhece por inteiro. É preciso também aprender a observar o ciclo natural das relações. Algumas são como as estações do ano, têm começo, meio e fim. E não há nada de errado nisso. A natureza não lamenta o outono. Ela o acolhe, pois sabe que ele prepara o terreno para a próxima primavera. O estoicismo nos ensina a aceitar os ciclos da vida sem resistência, com serenidade e gratidão. Se alguém saiu da sua vida, talvez tenha sido apenas porque o ciclo se fechou, não porque você falhou, não porque a história foi em vão, mas porque tudo tem seu tempo. Saber soltar é também saber honrar. A ideia de que tudo precisa durar para ser valioso é uma armadilha emocional. Há relações breves que ensinam mais do que anos de convivência. Há encontros rápidos que despertam o que estava adormecido há tempos. O desapego é também reconhecer o valor do que passou sem precisar eternizar. É olhar para trás com gratidão e não com apego. É aceitar que o fim de algo não diminui sua importância, apenas aponta que sua função foi cumprida. Quando você enxerga as relações com essa clareza, para de carregar pesos desnecessários e começa a caminhar com leveza. Esse caminho leva inevitavelmente a uma nova forma de amar. Um amor sem posse, sem controle, sem expectativa. Um amor livre, que deseja o bem do outro mesmo que esse bem não inclua você. Um amor que nasce da presença, não da dependência. E o mais bonito é que, ao alcançar essa forma de amar, você não apenas se liberta, mas também liberta o outro, porque ninguém deveria ser obrigado a permanecer e ninguém deveria implorar para que alguém fique. A escolha de estar junto, quando nasce da liberdade e da paz, é a mais autêntica que existe. Amar conscientemente é um dos maiores sinais de maturidade emocional. E o amor consciente não se constrói na ânsia de ter, mas na disposição de ser. Ser presente, ser verdadeiro, ser inteiro. Quando você se torna esse tipo de pessoa, percebe que as conexões mais profundas não vêm do esforço para manter alguém ao seu lado, mas da leveza de caminhar ao lado de alguém por escolha mútua. O estoicismo nos ensina que o amor saudável é como dois pilares que sustentam o mesmo teto. Estão próximos, mas não se apoiam um no outro. Se um desaba, o outro continua firme.
Isso muda profundamente a forma como percebemos o fim de uma relação. O término deixa de ser um fracasso e passa a ser apenas uma transição, um ciclo que se fecha para que outros possam se abrir. É natural sentir dor, é natural sentir falta, mas com o tempo, essas sensações deixam de comandar nossas decisões. Elas se tornam visitantes, não mais moradoras. E como ensina o estoico Davi Monteiro, o que vem e vai não define o que permanece em nós. Aquilo que verdadeiramente nos constrói não é o outro, mas a forma como reagimos ao que ele despertou. Para isso, é necessário aprender a fazer as pazes com a ausência de respostas, de presença, de reciprocidade. Nem tudo será esclarecido, nem todos os ciclos terão finais bem explicados. O mundo não gira com base em nossos desejos, mas em seus próprios movimentos. E cabe a nós entender que algumas portas se fecham em silêncio, e isso também é resposta. O estoico aceita o que é, não com resignação passiva, mas com aceitação ativa. Reconhece, entende e segue. O que não depende de nós não deve nos dominar. Ressignificar o valor pessoal também faz parte desse processo. Durante uma separação, é comum sentirmos que fomos rejeitados, trocados ou esquecidos. E isso pode ferir a autoestima profundamente. Mas a verdade é que o fim de uma relação não define quem você é. Você não se torna menos digno de amor porque alguém partiu. O valor de uma obra de arte não diminui porque alguém decidiu não levá-la para casa. O mesmo vale para você. Seu valor é intrínseco, e quem enxerga esse valor o faz com clareza, não com pressa, não com conveniência, mas com presença. É nesse momento que o autoconhecimento se torna um escudo poderoso. Quanto mais você se conhece, mais difícil é ser abalado por julgamentos externos. As opiniões dos outros perdem força quando sua opinião sobre si mesmo está firmada. O estoico não vive para ser aceito, vive para ser coerente com seus princípios. E quando você vive com essa coerência, descobre uma liberdade que antes parecia inalcançável. Você deixa de se preocupar com o retorno, com o reconhecimento, com a validação, e começa a se mover por convicção, por integridade, por amor próprio. Essa transformação não é instantânea. Ela acontece dia após dia, escolha após escolha. No início pode parecer forçado, até solitário, mas com o tempo, essa nova forma de viver se torna natural. Você começa a atrair pessoas que vibram na mesma frequência, que não querem te prender, mas te somar, e as relações que antes eram zonas de conflito passam a ser espaços de crescimento. O desapego emocional, então, deixa de ser um esforço e se torna um estilo de vida. Um modo mais leve, mais sábio e mais verdadeiro de se relacionar com o mundo. A liberdade emocional que nasce do desapego não é um destino a ser alcançado, mas uma prática constante. É como cuidar de um jardim. Mesmo depois que as flores brotam, é preciso seguir regando, podando, protegendo das pragas. O mesmo vale para sua mente. Mesmo quando você sente que avançou, que superou, que está mais forte, ainda assim haverá momentos em que será testado. E não há problema algum nisso. O estoicismo nos convida a viver com vigilância, atentos aos nossos pensamentos, às nossas reações, às armadilhas do ego que podem voltar a qualquer instante. Nesse caminho, um dos maiores aliados é o hábito da reflexão diária. Ao final de cada dia, faça como os estoicos antigos. Analise suas atitudes, suas emoções, seus desvios. Pergunte-se com honestidade: onde fui guiado pela razão? Onde fui dominado pela emoção? O que posso melhorar amanhã? Esse exercício simples desenvolve um senso de clareza que, com o tempo, se transforma em sabedoria. A mente observadora é uma mente fortalecida, e a consciência do que se passa dentro de você é o primeiro passo para não ser dominado pelo que acontece fora. A prática do desapego também requer atenção ao tipo de expectativa que você alimenta. Muitas vezes não é o outro que nos machuca, mas a imagem que criamos dele. Projetamos qualidades, intenções, promessas silenciosas. Quando a realidade não corresponde à fantasia, sofremos. Mas o erro foi nosso, por esperar do outro algo que nunca foi dito, por construir um castelo em cima de suposições. O estoico não vive de expectativas, mas de fatos. Ele observa, escuta, analisa e, com base nisso, decide como se posicionar.
A liberdade emocional está justamente em não depender de ninguém para se manter em equilíbrio. Por isso, mais importante do que saber quem o outro é saber quem você se torna ao se relacionar com ele. Há vínculos que nos empobrecem emocionalmente. Há pessoas que funcionam como espelhos trincados. Toda vez que você tenta se enxergar através delas, sua imagem sai distorcida. O desapego é também uma forma de autoproteção. É entender que nem todo afeto vale o custo emocional, que nem toda presença é positiva, que há ausências que curam mais do que presenças que ferem. Saber identificar isso é sinal de maturidade, não de frieza. Aos poucos, você começa a perceber que não precisa de muito para viver bem. A paz, a clareza, a autonomia, tudo isso está disponível dentro de você. Não há necessidade de correr atrás de quem te ignora, nem de implorar por migalhas emocionais. O estoico caminha com dignidade. Ele sabe que o verdadeiro valor de uma pessoa está na maneira como ela reage diante das dificuldades, e não nas palavras que diz quando tudo está bem. E por isso, ele escolhe agir com honra, mesmo quando o outro não age, porque sua virtude não depende do comportamento alheio. Essa visão estoica transforma completamente o modo como encaramos a vida. Não ficamos mais à mercê das emoções dos outros. Não os culpamos por nossas dores, nem os tornamos responsáveis por nossa cura. Assumimos a responsabilidade pela própria existência. Isso não significa viver em isolamento, mas em inteireza. Estar com o outro por escolha, não por necessidade. Amar sem se aprisionar. Partir sem se despedaçar. Permanecer em paz, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Esse é o verdadeiro poder de quem aprendeu a se separar emocionalmente com sabedoria. Uma das verdades mais silenciosas do desapego é que ele não se revela de forma estrondosa. Ele não chega com uma sensação grandiosa de vitória, mas com a leveza das pequenas vitórias cotidianas. É quando você percebe que não se abalou com a ausência de uma mensagem. É quando uma lembrança já não provoca aquele nó na garganta. É quando você sorri ao lembrar, mas não sente mais a necessidade de reviver. O desapego emocional se constrói no detalhe, na repetição, no hábito de escolher a si mesmo, mesmo quando o coração sussurra o contrário. Essa constância tão valorizada pelos estoicos é o que separa os que apenas entendem o desapego daqueles que realmente o vivem. E constância não significa rigidez, significa firmeza no propósito, mesmo quando surgem incertezas. O estoicismo nos ensina a cultivar essa firmeza através da repetição consciente das ações corretas. Um passo de cada vez, todos os dias. É como afiar uma lâmina. Não se faz isso com uma única passada na pedra, mas com paciência e regularidade. Cada escolha por sua paz é uma nova afiação do seu discernimento, da sua clareza e da sua força interior. Com o tempo, a liberdade interior passa a se manifestar de forma natural. Você se relaciona com mais autenticidade, pois não precisa mais agradar a todo custo. Sabe que o amor não precisa ser conquistado por esforço, mas vivido em liberdade. Isso não te torna menos sensível, mas mais seletivo. Você já não aceita qualquer coisa só para não ficar só. Já não camufla sua essência para se adaptar. E, principalmente, já não sacrifica sua paz por um afeto que vem cheio de condições. A liberdade de dizer "isso não me serve mais" é uma das mais preciosas conquistas do desapego. É importante lembrar também que o desapego não apaga a história vivida. O estoico não nega o passado, mas o integra com sabedoria. Ele olha para trás com gratidão pelo que aprendeu e com serenidade por saber que aquilo que passou já cumpriu seu papel. Isso permite seguir em frente sem mágoas, sem ressentimento, sem aquele peso silencioso que corrói por dentro. Quando você deixa de olhar para o passado como uma prisão e passa a vê-lo como uma lição, seu presente ganha espaço para respirar, e seu futuro se abre com possibilidades reais de felicidade. Essa postura também evita que você caia nas armadilhas emocionais do "e se?". E se eu tivesse agido diferente? E se a pessoa mudar? E se houver uma segunda chance? Esses pensamentos são comuns, mas raramente úteis. O estoicismo convida você a focar no que é, e não no que poderia ter sido. Aceitar a realidade é o único ponto de partida sólido para qualquer transformação verdadeira. Fantasias,
criam paralisia. A realidade, por mais dura que pareça, é o solo firme onde a liberdade começa a crescer. Desapegar, portanto, não é esquecer, nem apagar. É lembrar, sem se ferir. É reconhecer o valor do que foi, sem se prender ao que não é mais. É honrar a própria história com respeito, mas sem reviver as dores do capítulo anterior. O estoico segue em frente com a alma leve, porque sabe que tudo o que era necessário já foi vivido, sentido e compreendido. E ao virar a página, ele não nega o que passou, apenas escolhe não ficar preso a isso. E essa escolha, repetida com sabedoria, transforma a vida em um caminho de liberdade. A verdadeira separação emocional acontece quando a solitude deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma escolha. Não porque você desistiu das pessoas, mas porque finalmente aprendeu a estar com a mais importante delas, você. Há um poder profundo no ato de sentar-se consigo mesmo em silêncio, sem pressa, sem distrações, apenas ouvindo o que sua alma tem a dizer. O estoicismo sempre valorizou esses momentos de interiorização. Para os estoicos, o silêncio é um espelho que revela o que o ruído do mundo insiste em esconder. E o que descobrimos nesse espelho é, muitas vezes, a chave para a nossa cura. A maioria dos apegos nasce da tentativa desesperada de evitar esse silêncio. Buscamos o outro como forma de escapar de nós mesmos. Mas quando enfrentamos esse espaço com coragem, ele deixa de ser vazio e se transforma em solo fértil. É ali que plantamos novas ideias, novos hábitos, novas visões de nós mesmos. E é nesse solo que cresce a verdadeira autonomia emocional. O silêncio não é ausência, é presença elevada. É nesse espaço que o estoico exercita a reflexão, a clareza e a disciplina. E é nele que se aprende que nem toda ausência é perda. Viver bem consigo mesmo é uma conquista rara e revolucionária, não porque é difícil de entender, mas porque exige coragem para abandonar as distrações que nos afastam da verdade. O celular, as redes sociais, o barulho das promessas românticas, tudo isso nos afasta da relação mais importante, aquela que temos com nossa própria mente. O estoico José Carvalho dizia que o barulho mais perigoso é aquele que impede você de se escutar. E quando finalmente escutamos, entendemos por que tanto sofrimento se repete. A dor está nas repetições não percebidas. A libertação está na consciência. A solidão, então, passa a ser um espaço de alinhamento, um tempo em que você percebe que não precisa preencher cada lacuna com alguém, que seu valor não está condicionado à atenção que recebe, que sua presença é suficiente, mesmo quando ninguém mais está ao redor. Esse estado de inteireza é o oposto da carência. Há a abundância de quem aprendeu a se bastar, e quem se basta não rejeita o amor, apenas não o implora, aceita o que vem, acolhe o que soma e se afasta do que enfraquece, com respeito, com clareza, com leveza. Nesse estágio, você deixa de buscar confirmação fora e começa a se nutrir por dentro. O elogio do outro é bem-vindo, mas não é mais essencial. A presença do outro é valorizada, mas não mais necessária para a sua estabilidade. O estoico não despreza os vínculos. Ele os valoriza na medida exata, ama com profundidade, mas sem dependência. E essa é uma das maiores formas de liberdade. Não precisar prender ninguém para se sentir seguro. Quando o amor é livre, ele flui. Quando o afeto é verdadeiro, ele permanece sem amarras. Quando a presença é real, ela não exige sacrifício. Esse novo modo de existir pode surpreender aqueles que antes estavam acostumados com uma versão sua que se doava em excesso. Alguns talvez se afastem, outros estranhem, mas aqueles que permanecem são os que realmente enxergam você por inteiro. O estoico sabe que nem todos suportam o brilho de quem se encontrou. E está tudo bem. O que importa não é agradar a todos, mas viver com coerência. E a coerência é fruto do autoconhecimento, da honestidade consigo mesmo, da decisão diária de não se trair por conveniência. Quando você vive assim, o desapego deixa de ser esforço, vira paz. Viver com coerência é, no fundo, uma forma de autoproteção. Quando você alinha o que pensa, sente e faz, cria um escudo contra as manipulações e armadilhas emocionais que antes te desequilibravam. O estoico não se esconde atrás de máscaras para agradar o outro,
nem se molda para caber em espaços apertados demais para sua dignidade. Ele prefere a verdade, mesmo que doa, à ilusão confortável que corrói lentamente a alma. E essa verdade começa com limites claros. Não há desapego sem limites. Não há liberdade emocional sem a coragem de dizer: aqui eu não permito mais. Aqueles que vivem com o coração aberto, mas sem limites, frequentemente se veem presos em relações desequilibradas. Dão demais, esperam demais, se doam ao ponto de esquecer quem são. O desapego ensina justamente o contrário. Você pode amar e ainda assim se preservar. Pode se importar e, ao mesmo tempo, manter sua integridade. Os estoicos defendiam a virtude da moderação como chave para todas as relações. Amar demais a ponto de se perder é tão destrutivo quanto não amar nada. O equilíbrio está em saber quanto dar sem se esvaziar. É por isso que o estoico aprende a identificar os sinais de exaustão emocional. Aqueles momentos em que, mesmo presente, você se sente invisível. Quando, mesmo entregando tudo, percebe que nada é suficiente para o outro. Quando sua energia começa a se voltar contra você. Esses são sinais de alerta que não devem ser ignorados. O amor saudável não adoece. A conexão verdadeira não exige sacrifício constante. E se você precisa abrir mão de si para manter alguém, o que está sendo mantido não é um vínculo, é uma prisão emocional. Reconhecer isso exige coragem. E muitas vezes, essa coragem nasce do cansaço, de perceber que já tentou tudo, que já esperou tempo demais, que já se calou mais do que devia. Nesse ponto, o estoico não explode, ele escolhe. Ele se afasta sem barulho, porque entende que o verdadeiro poder está no domínio de si, não na tentativa de controlar o outro, e ao se afastar, não leva ódio nem ressentimento, leva aprendizado, porque até mesmo as relações que não deram certo deixam lições valiosas. E o que é aprendido se transforma em alicerce. Ao dar esse passo, você passa a atrair relações que refletem sua nova versão. Pessoas que também vivem com clareza, que respeitam seu tempo, sua palavra, seus limites. Relações mais silenciosas, mais simples, mas muito mais verdadeiras. E é nesse ambiente de respeito mútuo que a verdadeira conexão floresce. O desapego não nos afasta do amor. Ele nos aproxima do amor mais puro, mais consciente, mais real. Aquele que não exige dor como prova. Aquele que não mede valor pelo quanto você aguenta, mas pelo quanto você compartilha com equilíbrio. Por isso, se hoje você está aprendendo a se separar emocionalmente de alguém, lembre-se, esse processo não é sobre o outro, é sobre você, sobre o que você aceita, sobre como se trata, sobre o quanto respeita sua própria jornada. Os estoicos nos ensinam que a maior vitória não é conquistar alguém, mas conquistar a si mesmo. Quando essa conquista acontece, tudo muda. As relações se tornam escolha, não necessidade. O silêncio deixa de ser ameaça. E a paz, que antes parecia tão distante, se torna sua morada. Não por acaso, mas por merecimento e consciência. Desenvolver resiliência emocional não significa se tornar indiferente, mas se tornar preparado. O estoico entende que a dor é parte inevitável da vida, mas o sofrimento prolongado muitas vezes nasce da resistência à realidade. E desapegar é isso, parar de resistir ao que já é. É soltar o que não volta, aceitar o que não muda, compreender que algumas respostas nunca virão e que mesmo assim você pode seguir em frente. Não por orgulho, mas por amor próprio. A resiliência começa quando você percebe que a dor de permanecer pode ser maior que a dor de partir. Muitos pensam que desapegar é desistir, mas o estoico sabe que desistir é continuar insistindo em algo que já se mostrou insustentável. Soltar, por outro lado, é um ato de lucidez. É reconhecer que a sua energia é valiosa demais para ser investida em quem não escolhe estar com você de forma inteira. O filósofo Estevão Lins dizia: insistir onde não há reciprocidade é colocar sua alma num ambiente sem oxigênio, e não há como florescer onde falta ar. O desapego é, portanto, o resgate do próprio fôlego, aquele que te permite respirar fundo e viver com leveza. A resiliência também se manifesta na capacidade de recomeçar. Não é raro que após uma separação emocional surja um sentimento de vazio, como se tudo perdesse o sentido. Mas é exatamente aí
que a reconstrução começa. O estoicismo nos ensina a olhar para o que restou, não para o que se foi. A cada perda, algo permanece. Sua dignidade, sua capacidade de aprender, sua coragem. E com esses elementos, você pode construir uma nova história. Talvez mais simples, mas muito mais sólida. Porque agora ela será escrita com consciência, não mais com urgência ou desespero. Recomeçar exige paciência. Os primeiros passos são silenciosos. Você acorda e não sente mais aquela ansiedade. Passa um dia inteiro sem pensar no que ficou para trás. Ria de algo simples, sozinho, e percebe que ainda existe alegria em você. Esses momentos, por menores que sejam, são sinais de que o desapego está dando frutos. Não se apresse, não se cobre. A pressa pertence ao ego, que quer resultados imediatos. O progresso verdadeiro é lento, mas duradouro. O estoico caminha com constância, sabendo que a transformação não acontece do dia para a noite, mas acontece. Nesse processo, a fé na razão se torna fundamental. A fé de que, ao escolher a si mesmo, você está trilhando o caminho mais digno. Mesmo que ainda doa, mesmo que o coração ainda vacile, mesmo que a saudade insista. O estoico não precisa de promessas externas para seguir firme. Sua força está no compromisso com seus próprios princípios. E um dos mais nobres é este: não abrir mão da própria paz por algo ou alguém que não escolhe permanecer com o mesmo respeito. Essa firmeza, que parece severa, é na verdade libertadora. Quando você chega nesse ponto, já não há mais medo do vazio. O que antes parecia uma ausência insuportável, agora se revela como espaço fértil. Um espaço que pode ser preenchido com novos significados, novas experiências, novos afetos, ou apenas com sua própria presença. E essa presença, antes tão negligenciada, passa a ser seu lar. Você percebe que nunca esteve só de verdade, apenas havia se afastado de si. O desapego, então, não é sobre o outro, é sobre esse reencontro. E reencontrar-se é, talvez, a forma mais profunda de liberdade que um ser humano pode alcançar. Chegar ao ponto de reencontro consigo mesmo é como abrir uma janela depois de muito tempo no escuro. A luz incomoda no início, mas aos poucos revela um novo cenário. E nesse novo cenário, você não é mais o mesmo. A dor te moldou, o silêncio te fortaleceu e o desapego te lapidou. Agora, você se conhece melhor, entende seus limites e reconhece o valor da sua própria companhia. O estoico não nega os caminhos difíceis. Ele os honra, porque sabe que foram eles que o trouxeram até aqui, mais consciente, mais sereno e mais preparado para o que vier. É natural que, nesse estágio, surja um olhar diferente sobre as relações. Você começa a enxergar com mais nitidez o que antes era confundido com amor. Percebe que algumas conexões eram sustentadas pelo medo da solidão, não por admiração mútua. Que o que parecia cuidado, muitas vezes era controle disfarçado. Que o carinho vinha condicionado à sua submissão emocional. E ao perceber isso, você não sente mais raiva, sente libertação, porque entende que não precisa mais viver dentro dessas dinâmicas. Agora, você tem critérios, tem consciência, tem clareza. Essa clareza, no entanto, pode afastar quem se beneficiava da sua confusão. Pessoas que estavam acostumadas com seu silêncio, com sua autoanulação, com sua entrega sem limites. O estoico não se culpa por isso. Ele sabe que crescer é, às vezes, se afastar, que evoluir é, muitas vezes, deixar para trás o que já não reflete sua nova versão. E, ao fazer isso, abre espaço para relações mais verdadeiras, aquelas que não têm medo da sua luz, que não se incomodam com sua independência, que não se ofendem com seus limites. Nessas novas relações, não há mais espaço para jogos, para manipulação emocional, para promessas vazias. Você já viveu isso antes e aprendeu com cada experiência. Agora, sabe reconhecer um afeto genuíno por pequenos sinais, respeito mútuo, escuta verdadeira, presença sem cobrança. O amor saudável não sufoca, não exige performance, não pede que você se diminua. Ele te vê por inteiro e escolhe ficar, não por necessidade, mas por afinidade. E é exatamente esse tipo de vínculo que o estoico cultiva, porque entende que a qualidade do que entra na sua vida depende da qualidade do que você se tornou. É importante lembrar que não há pressa nesse processo.
Abrir-se para novas relações deve ser uma escolha calma, nunca uma fuga. Você não precisa provar nada, nem a si nem a ninguém. O silêncio bem vivido vale mais que a pressa mal conduzida. E o tempo sozinho, quando vivido com presença, cura feridas que nenhuma nova companhia conseguiria curar. O estoicismo nos ensina que a paz não vem de fora. Ela nasce dentro, cresce com o tempo e floresce no momento certo. Quando você estiver pronto, vai saber. E quando acontecer, será leve, como tudo que é verdadeiro. O mais importante é manter-se fiel a essa nova versão que você construiu. Não volte a se quebrar para caber onde já não pertence. Não silencie sua intuição para agradar quem não sabe escutar. Não troque sua liberdade por companhia. O desapego te mostrou que você pode viver bem, mesmo que alguém vá embora. Agora você também sabe que pode viver melhor ainda ao lado de alguém que escolhe ficar, mas que não é sua muleta, nem seu remendo. A presença do outro é celebração, não necessidade. E essa é a maior vitória de quem aprendeu a se separar com sabedoria. A verdadeira liberdade emocional não é apenas sentida nos grandes momentos, mas sobretudo nas pequenas situações do cotidiano. É quando você acorda e percebe que não está mais esperando uma mensagem que nunca chega. Quando sai de casa e sente leveza por não estar mais preso a explicações ou justificativas. Quando olha no espelho e, ao invés de se criticar por ter sido deixado, reconhece a coragem que teve ao se escolher. Esses detalhes parecem simples, mas juntos formam a base sólida da sua autonomia emocional. O estoico sabe que o cotidiano é o campo onde a filosofia se prova útil de verdade. Você passa a perceber que não está mais constantemente em alerta. A mente que antes se ocupava com o que ele ou ela quis dizer com aquilo, agora está livre para se concentrar em projetos, em paz, em autodesenvolvimento. Isso não é indiferença, é maturidade. E essa maturidade emocional traz uma clareza silenciosa. Não há mais ansiedade ao imaginar o outro seguindo em frente. Não há mais urgência em provar valor. Há apenas a certeza de que você está no caminho certo, vivendo por si, com propósito e direção. A dor se transformou em sabedoria. Essa nova mentalidade afeta não só suas relações amorosas, mas também todas as interações à sua volta. Você se torna mais assertivo nas amizades, mais respeitoso nos conflitos, mais presente nas conversas. Não precisa mais agradar a todos, nem se moldar para ser aceito. O que antes era uma necessidade, ser validado, ser desejado, ser incluído, agora é uma escolha. E quem permanece na sua vida o faz porque te reconhece como é, e não porque espera algo que você não pode ou não quer oferecer. Isso é viver com integridade. A integridade é, para o estoico, um pilar inegociável. É viver de acordo com seus valores, mesmo que isso desagrade algumas pessoas. É não aceitar menos do que você sabe que merece. Não porque se acha superior, mas porque entende que sua paz não está à venda. Muitas vezes, manter essa integridade significa dizer não a oportunidades que parecem boas, mas que custariam sua tranquilidade. Significa escolher o que te faz bem, e não apenas o que te agrada momentaneamente. Significa, acima de tudo, honrar o caminho de reconstrução que você percorreu até aqui. Com o tempo, você nota que aquilo que um dia pareceu o fim do mundo foi, na verdade, o início da sua libertação. Aquela relação que terminou, aquela ausência que doeu, aquele silêncio que parecia ensurdecedor, tudo isso se transformou em terreno fértil para a sua evolução. O estoico entende que a dor, quando enfrentada com sabedoria, não destrói, constrói. Ela quebra ilusões, remove muros, revela verdades. E por mais que o processo seja desconfortável, o que nasce dele é algo muito mais forte do que qualquer vínculo sustentado por dependência. A jornada do desapego emocional, então, não é sobre frieza ou distanciamento, é sobre presença. Presença consigo mesmo, com suas escolhas, com seus valores. Você aprendeu que amar também é saber partir, que cuidar também é saber soltar, que respeitar o outro também é respeitar seus próprios limites. E agora tudo o que vier virá como complemento, não como salvador. Você não espera mais alguém que complete sua vida. Sua vida já está completa, e é dessa completude que você passa a compartilhar o que tem de mais bonito, a sua paz.
Desapegar emocionalmente não é o mesmo que se distanciar da vida. Na verdade, é um retorno mais consciente a ela. Ao abandonar os vínculos tóxicos e as expectativas irrealistas, você passa a enxergar tudo com mais clareza. O que antes parecia necessário, agora se revela como excesso. O que antes doía, agora ensina. E o que antes te prendia, agora se torna uma memória respeitada, mas não mais determinante. O estoicismo nos conduz a esse ponto com suavidade e firmeza. Viver sem se deixar arrastar pelas paixões desgovernadas é viver com elegância interior. Essa elegância está no modo como você passa a reagir diante dos desafios. Em vez de se desesperar diante de uma rejeição, você respira fundo e se pergunta: o que isso está me ensinando? Em vez de correr atrás de quem se afastou, você volta o olhar para si e investe em algo que te nutra. O estoico não foge da dor, mas tampouco faz dela um lar. Ele atravessa, aprende e segue. E cada ciclo fechado com consciência é uma camada a mais de serenidade sobre a alma. Não há pressa, não há pressões. Há apenas maturidade. Essa maturidade também se expressa na capacidade de dizer não com gentileza. Muitas vezes, quem vive preso ao apego emocional sente culpa por recusar convites, por se afastar de certas pessoas, por priorizar o silêncio ao invés da presença constante. Mas o estoico compreende que recusar não é rejeitar, é escolher com sabedoria, e que o verdadeiro respeito ao outro começa quando existe respeito por si mesmo. Dizer não a algo que te drena é dizer sim à sua saúde emocional. Essa consciência, uma vez integrada, elimina a culpa e fortalece sua postura diante da vida. Outro efeito natural do desapego é o florescimento de uma nova forma de gratidão. Você começa a agradecer não apenas pelas presenças, mas também pelas ausências que abriram espaço. Percebe que alguns afastamentos foram bênçãos disfarçadas, que certas partidas vieram como libertações, e entende, enfim, que a vida sempre está trabalhando a seu favor, mesmo quando o que chega é o silêncio. O estoico não se revolta contra o destino, ele o acolhe. Ele pratica o amor fati, o amor ao que é, como é, porque sabe que mesmo aquilo que parece falha, contém sabedoria. E com essa gratidão mais ampla, você passa a enxergar os relacionamentos sob uma nova ótica. Deixa de romantizar o sofrimento e passa a valorizar a leveza. Entende que um relacionamento saudável é feito de presença voluntária, não de obrigação. Que reciprocidade não é algo que se exige, é algo que se oferece e se observa. E quando ela não acontece, o estoico não implora, não insiste, não se humilha. Ele apenas se afasta com respeito, porque sabe que sua dignidade não está à venda e que o que é verdadeiro não precisa ser forçado. Esse estilo de vida, pautado na clareza e na virtude, transforma profundamente quem você é. De alguém que mendigava atenção, você se torna alguém que irradia presença. De quem temia o abandono, você se torna aquele que confia no próprio caminho. O desapego te devolve para si. E ao fazer isso, te prepara para viver o que realmente importa. Uma vida serena, firme e bela. Não pela ausência de dor, mas pela abundância de sentido. E quando a vida se torna plena de significado, o outro deixa de ser um centro e passa a ser apenas uma bela companhia na jornada. Quando o desapego emocional se torna parte de quem você é, tudo muda, inclusive suas decisões mais simples. Você começa a se perguntar com mais frequência: isso me faz bem? Isso está alinhado com meus princípios? Estou escolhendo isso por medo ou por verdade? Essas perguntas funcionam como bússolas internas, afastando você de armadilhas emocionais e aproximando-o de escolhas que te mantêm inteiro. O estoico vive com essa bússola sempre em mãos. Ele sabe que a vida exige decisões constantes e que cada uma delas pode aproximá-lo da paz ou do caos, dependendo da motivação por trás. Essa forma de pensar traz uma clareza que antes parecia distante. A mente que antes estava ocupada com o outro, o que pensa, o que sente, o que fará, agora está livre para refletir sobre si. E nesse novo espaço surgem ideias, planos, projetos, sonhos antigos que estavam esquecidos. Você começa a reconstruir sua identidade, não com pressa, mas com atenção.
Percebe que existe vida além da dor. E não apenas uma vida qualquer, uma vida mais alinhada, mais autêntica, mais plena. Isso é o que o desapego proporciona. Um reencontro com o que você realmente é, antes de ter se moldado para agradar alguém. Esse novo jeito de viver, naturalmente, exige um novo tipo de presença. Você já não participa mais de conversas rasas ou relacionamentos desequilibrados com a mesma facilidade. Sua energia se tornou preciosa demais para ser desperdiçada em lugares onde não há troca. E essa seletividade não vem da arrogância, mas da consciência. O estoico valoriza o tempo como seu bem mais escasso, e por isso aprende a investi-lo com sabedoria. Ele entende que nem toda companhia é cura, e que o silêncio, muitas vezes, é o melhor conselheiro. O desapego com o tempo também se transforma em compaixão. Você começa a olhar para quem ainda está preso a laços tóxicos com empatia, não com julgamento, porque já esteve ali, já acreditou que precisava de alguém para se sentir inteiro. Já ignorou sinais, já insistiu demais, já se perdeu tentando salvar o que não queria ser salvo. E por saber disso, agora você oferece compreensão, mas não se deixa arrastar de volta. A compaixão estoica não é conivente. Ela acolhe, mas também sabe se proteger, porque amar o outro nunca deve custar a si mesmo. Outro fruto precioso desse processo é a paz, mas não uma paz frágil, que depende do silêncio dos outros ou da ausência de conflitos. É uma paz robusta, construída sobre o entendimento profundo de que tudo passa, que nada do que é externo pode tocar o que você construiu dentro, que sua estabilidade não está nas mãos de ninguém. Essa paz é silenciosa, mas transformadora. Ela muda a maneira como você anda, fala, olha. Ela inspira quem cruza seu caminho, porque é rara, porque vem de um lugar verdadeiro, porque não pode ser comprada, apenas cultivada. Por fim, você entende que o desapego não é o fim de nada, é o começo de tudo, de uma nova consciência, de um novo ritmo, de uma nova maneira de viver. O estoico não se torna frio, mas inteiro, não se fecha ao amor, mas não o confunde mais com dependência. Ele segue sua jornada com tranquilidade, sabendo que nada do que é essencial pode ser perdido, porque o essencial vive dentro dele. E essa verdade, uma vez compreendida, não pode mais ser esquecida. Ela vira raiz, e onde há raiz firme, nenhuma tempestade emocional é capaz de derrubar. Chegar até aqui é, por si só, uma grande demonstração de força. Não por ter vencido uma batalha externa, mas por ter enfrentado os próprios fantasmas com coragem. O desapego emocional é um convite à liberdade, à lucidez e, acima de tudo, à responsabilidade por si mesmo. Quem aprende a se separar com sabedoria não apenas sobrevive à dor da perda, floresce a partir dela. E essa nova forma de viver deixa marcas. Marcas de uma mente mais clara, de um coração mais sereno, de uma alma mais alinhada com o que realmente importa. Você não é mais o mesmo de antes. Já não enxerga o amor como dependência, nem a solidão como fracasso. Você aprendeu a acolher seus sentimentos sem se afogar neles. Aprendeu a escutar o que sua razão tem a dizer, sem silenciar o que o coração sente, mas dando a cada um o espaço que merece. Essa harmonia entre razão e emoção é uma das maiores virtudes que o estoicismo ensina, e ela não se conquista de uma vez, mas sim pela prática diária de observar, refletir e agir com intenção. A vida continua, e agora continua com mais significado, não porque tudo ao seu redor mudou, mas porque você mudou por dentro. O que antes te feriria, hoje te ensina. O que antes te prendia, hoje te liberta. E cada nova decisão, cada nova relação, cada novo silêncio será vivido com mais consciência, mais presença e mais verdade. Você está pronto para caminhar com firmeza, não porque eliminou a dor, mas porque aprendeu a caminhar mesmo com ela. E essa é a verdadeira força que transforma. Se você sentiu que essa reflexão falou com a sua jornada, quero te convidar a continuar explorando esse caminho de crescimento interior. A filosofia estoica tem muito mais a oferecer sobre relações, sobre dor, sobre propósito, sobre liberdade. Existe uma fonte imensa de sabedoria esperando para ser acessada com calma, com humildade e com sede de autoconhecimento. Afinal,
Não se trata apenas de se separar emocionalmente de alguém, mas de se reunir com quem você sempre foi. E talvez tenha esquecido no meio do caminho. Reflita, respire e avance. O estoicismo não é um ponto de chegada, mas uma companhia constante ao longo da vida. Sempre que sentir que está se perdendo de si, volte aos princípios. Eles estarão lá, firmes, silenciosos, prontos para te lembrar que o que está sob seu controle é sempre suficiente, que a paz não depende de circunstâncias, mas de escolha, e que você pode escolher todos os dias viver com clareza, com leveza e com honra. Para aprofundar ainda mais essa jornada, recomendo a playlist Sabedoria Estoica. Lá você encontrará reflexões, práticas e lições que vão te ajudar a manter essa consciência viva, mesmo nos dias difíceis. Permita-se esse cuidado. O que você começou aqui é precioso demais para ser esquecido. Cultive, pratique, expanda.